os descendentes de macacos da árvore genealógica, os Neandertal, nem tinham a capacidade ainda de falar, o som era gutural, mas eles tinham uma coisa que nós chamamos hoje de sentimento de amor, porque preservaram essas crianças. Cumprimentos, não esqueça, acesse o canal, dê o like, o joinha e vamos em frente. O Neandertal é um ancestral da espécie humana, é o homem das cavernas. E eu conto hoje 2 extraordinários fatos que foram motivos de relatos de um famoso paleontólogo espanhol, Ignacio Martínez Mendizábal, da Espanha, da região perto de Madrid, e atuou em Atapuerca. E logo eu vou explicar isso aí. Então, quem me fez chegar a essas palestras desse paleontólogo foi o colega Carlos Higgins, escritor brasileiro e uruguaio, que por muitos anos trabalhou em Porto Alegre e também em Itapema. Atualmente, então, está em Salvador, na Bahia. O humano é a única parte da evolução que reconhece os diferentes e os protege, o humano. E esta seguramente é a parte melhor do ser humano, até porque temos consciência e livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas. As feras não têm essa consciência e nem podem fazer escolhas e não são detentoras do livre-arbítrio. Nós temos. Então, esse paleontólogo, o paleontólogo é que estuda a paleontologia, que significa a ciência que estuda os seres vivos mais remotos, desde as cavernas. Então esse é o trabalho dessa ciência paleontologia. Pois esse paleontólogo, Ignacio Martínez Mendizábal, ele fez 2 relatos impressionantes. Através da pesquisa que ele fez a partir de fósseis. De 1984, num sítio arqueológico chamado Cima de los Huesos. Isso significa uma cavidade profunda de ossos. Então é um terreno em declive com fossas, e lá dentro dessas fossas ossos desse Neandertal que eu vou relacionar aqui agora. A região é Atapuerca, perto de Madrid, na Espanha. Com outros colegas, eles encontraram esses resíduos de fósseis. Dentre esses fósseis, eles descobriram um crânio deformado de uma ninha, de uma criança, de uma pequena de mais ou menos 12 anos. Eles colocaram lá o carbono 12 e ele identifica exatamente a idade pela nomenclatura óssea. E segundo essas análises patológicas desses resíduos de ossos, que eles montaram a cabeça dessa criança. E eles notaram o seguinte, que pela espessura, tamanho, chegou-se à conclusão de que de fato se tratava de uma menina de 12 anos com deformação craniana. E que tipo de deformação craniana? Nós, quando nascemos, nós não nascemos com o cérebro perfeitamente selado, formado. Não, ele é moldado. São vários pedaços que são moldados. Com o crescimento, com o desenvolvimento da criança, ele vai se fechando. Pois essa criança, nesse relato, pelos estudos que eles fizeram, ela cresceu com o cérebro selado. Então, quando o cérebro, a caixa craniana selada, quando o cérebro foi se desenvolvendo, ele tinha que se expandir. Só que ele não se expandiu. Por que ele não se expandiu? Porque a caixa craniana estava selada. Não estava repartida como é natural para nós humanos hoje. Então ela, no caso dessa criança, ela sofreu uma deformação. Com a expansão do cérebro, a caixa craniana,
ela foi se projetando. Então ela ficou deformada na face e na parte posterior da cabeça. Qual é a conclusão que eles chegaram? Que esses Neandertal, os nossos ancestrais, eles permaneceram com essa criança 12 anos. Se ela chegou a essa idade, é que ela foi protegida. Era diferente. Mas não por ser diferente, eles não abandonaram essa criança. E permaneceram com ela até os 12 anos, quando de fato a deformação foi tão grande que levou à morte. E eles encontraram esses registros. Esse é o primeiro registro. Então, o fato notável é que se nota, então, um apreço à vida e com uma palavra que se chama amor. Um amor fóssil. Identificado esse amor pelo fóssil dessa junção de pedaços do cérebro e da caixa craniana, pedaço da caixa craniana e dessa criança. Esse que eu relatei agora é de 1984. Em 2001, no mesmo sítio de cima de Los Huesos, nessa cavidade dos ossos, encontraram uma outra criança de 5 anos. Esse relato nós estamos falando é de 500 mil anos atrás, com esses hominídeos, os Neandertal, os nossos ancestrais. Repito, essa criança de 2 anos recebeu, para efeito de vocês quererem pesquisarem, é Benjamina. Em hebreu significa a mais querida. Eles encontraram um outro crânio. E pelas deformações da face dessa criança, essa de 5 anos, chegaram à conclusão que ela tinha síndrome de Down. E durou até 5 anos. Então, 500 mil anos atrás, os descendentes de macacos da árvore genealógica, os Neandertal, nem tinham a capacidade ainda de falar, o som era gutural, mas eles tinham uma coisa que nós chamamos hoje de sentimento de amor, porque preservaram essas crianças. O que notabiliza a evolução do espírito humano é o sentimento de amor e de proteção ao próximo. Isso nós não podemos perder. E às vezes vem relatos de que pessoas com síndrome de Down, pessoas com alguma espécie de deformação física, ou mesmo nós, aposentados, porque somos velhos, somos discriminados. E como que há 500 mil anos esses descendentes de macacos Neandertal protegiam esses diferentes? Isso serve para a nossa reflexão, que aqueles lá atrás possuem esse sentimento humano e nós. Obrigado. Encerro o texto pedindo desculpas pela emoção, mas encerro o texto com o que diz esse professor Inácio. Se pensamos quem somos e o que fazemos de pior para o planeta, sim. Mas quando queremos e podemos, nós podemos ser melhores. Obrigado.